E acontece também em relação à dieta, e eu falo exatamente isso. Se a dieta que foi feita para você, o seu plano alimentar, a dieta é o formulário, né? Porque a gente fica falando dieta, Sim. o nome dieta assusta, né? Dieta, dá a impressão Não que é posso comer restrição, dá a impressão que é regime, né? E o regime já vem daquela coisa de comunismo, militarismo e tudo mais. Não, a dieta é só o plano, é Sim. só o nome que a gente dá pro documento. Pode ser Sim. plano alimentar, estratégia Sim. alimentar, estratégia dietética, Sim. cada um chama de um nome. Só que o intuito é sempre o mesmo, reeducação alimentar. Sim. É isso, é perpétuo. Eu falo pra pessoa, não Sim. fica achando que sua dieta vai ficar mudando, Sim. que não vai. Isso aqui é pra te reeducar, e você saber Perfeito. ter autonomia Tem um frente aos norte, alimentos. né, na alimentação. Aí retornando para aquela questão da paz, eu falo pra pessoa, a sua dieta tá te gerando estresse, que o seu nutricionista fez pra você? Poxa. Tá te gerando dor de cabeça, você fica nervoso, você não consegue fazer? Quanto tempo você vai aguentar isso? Isso não tem nada a ver com saúde. Perfeito. Ah, então para eu ser felizão e ter saúde, eu fico com Kit Kat, eu fico feliz. Não é isso, Também calma lá. não é o outro extremo. Eu tô falando que o profissional de nutrição, o nutricionista, ele tem que ser um agente facilitador da sua vida. Perfeito. Eu tô aqui na posição de nutricionista para facilitar a vida do meu paciente, para incrementar mais saúde na vida dele, prevenção de doenças, promoção de saúde, melhoria de potencial estético e performance, sem gerar estresse para ele, ou se gerar, porque toda mudança gera um pouco de desconforto, se adaptar. o mínimo possível. Perfeito. Tá? Mas eu não posso ser um fator dificultador da vida do meu paciente. Doutor, eu sou um fator facilitador. Perfeito. Uma diferença que eu posso falar entre um fisiculturista, tá, e um nutricionista, ou um neurologista, como chama, um endocrinologista, né, é que o fisiculturista, ele trabalha com resultados. Não importa se você vai ficar um animal, um cavalo, vai quebrar tudo, o importante é você subir no palco e pegar o troféu, né? A diferença do nutricionista entrar nisso, do endócrino entrar nisso, é justamente fazer isso ao máximo com saúde, senão não teve valor nenhuma a sua faculdade. Todas as faculdades da área da saúde fazem um juramento pela saúde. Todos fizeram isso. E quando chega na hora de aplicar, não importa a saúde. Importa é a pessoa chegar nisso. O fisiculturista pensa assim. O nutricionista, o endócrino, os médicos, eles têm que oferecer o máximo de resultado, sim, porque a gente quer resultado, com saúde. E foi o que o doutor falou, se eu gero estresse para a pessoa, não estou levando saúde. Então a importância, a diferença seria basicamente essa, né? Só que a gente fica aí meio que na briga, né? A gente fica tentando fazer um médico e nutricionista apoiar ao máximo a pessoa que quer performar, né? Para que ela tenha um mínimo de segurança, mas a gente é carente, ou simplesmente não existe nenhum tipo de terapêutica em label, né? No papel, lá no CFM, lá no CFN, acerca de utilização, seja do que for, seja do nutriente, seja do hormônio lá para os médicos, do que for a nível suprafisiológico. Por exemplo, se você for pegar hoje a utilização de hormônio aqui no Brasil, não existe nenhuma terapêutica para utilização estética a nível suprafisiológico. Não existe essa terminação. Vai ser achismo. Isso não é ensinado na faculdade. Eu acho isso, né? É uma ciência muito nova. Eu até brinco com a hipocrisia. Você pode picar a pessoa no meio e fazer a cirurgia que mais mata no Brasil, que é a de abdômen, mas você não pode utilizar hormônio para fins estéticos. É estranho. É bem estranho. Sim. É óbvio que é uma questão de interesse também. Sim. Mas essa pessoa, ela não tem nenhuma retaguarda de trabalho. É difícil para o médico hoje passar um hormônio. Sim. É difícil para o médico hoje passar um hormônio a nível suprafisiológico, tá? Para um atleta competidor. Reposição hormonal a nível fisiológico. Tem estudo para isso, tem ciência, especialização. Utilização de hormônio anabolizante para a questão de perda de peso, osteopenia, sarcopenia, queimadura, indivíduo acamado, indivíduo que tem síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Perfeito. Existe uma terapêutica prevista para isso. Mas terapêutica para uso de hormônio estético? Não existe, gente. Sim. Então falta regulamentação nisso e ninguém regulamenta. Sim. Enquanto isso, trabalha-se de forma totalmente empírica. Eu acho, né? Eu acho que em cima de estudos que vêm de fora, a maioria, eu não conheço um estudo com hormônio nacional. Me desculpe. Outra coisa, é revisão, doutor, tá? A pessoa às vezes quer trabalhar com isso, tá? Então ela, cara, eu vou trabalhar com atleta competidor. Isso vem do fisiculturismo de mais de 150 anos de história para chegar no que tomar, no que não tomar. Aí eu faço uma faculdade de medicina, saúde, e quero entrar nesse meio e já passar um ciclo lá e tudo mais. Aí eu falo, olha, todos os atletas que eu passei se deram muito bem e tudo mais. Todos quanto? 10? 100? 100 atletas? Agora, se um desses 100 tiver um problema, ele vai computar esse um. Ele vai falar, cara, teve um lá que teve... Ele não vai computar. Então ele vai estar sempre achando que ninguém teve problema, porque ele não vai ouvir quem teve problema. Quando a gente faz um estudo científico em animais, antigamente podia, não sei como é que é hoje, ou num grupo grande de pessoas, eu posso te dizer, olha, 10% das pessoas tiveram isso.
outros tantos por cento tiveram aquilo, outros tantos por cento não tiveram nada. Eu tenho uma base para mim poder aplicar e ver a chance que aquela pessoa tem ou não. Então, como o doutor está falando, hoje um médico para trabalhar com isso, ele não tem embasamento, ele não tem especialização para isso, ele está pondo o que ele aprendeu e o que ele acha. Não é isso? Existe muito disso, muito disso. São raros, tá? Os médicos que aí se propõem a fazer esse tipo de terapêutica que não é regulamentada, não é prevista, obviamente vão se basear em empirismo, em conhecimento que foi adquirido em decorrer fora do conhecimento que está na literatura científica lá de medicina, e também com muito conhecimento de estudo científico gringo. Estrangeiro praticamente. Só que, mesmo assim, existe uma limitação. Sim. Se dificilmente vai ver um médico coach. Sim. Praticamente impossivelmente. Sim. A pessoa vai ter um coach, porque o coach, como ele não tem nenhum tipo de formação... Sim, ele usa empiricamente. Ele está livre para trabalhar. Sim, sim. Não tem nenhum tipo de conselho que vai denunciar ele e tirar o carimbo dele. Sim. Então ele fica mais à vontade para trabalhar. Sim. E o médico nutricionista entra mais na função do quê? De contenção de danos. Tá? Redução de danos, ali associar ao trabalho que vem sendo feito com aquele indivíduo algum tipo de plano sinérgico para, em somatória, reduzir o potencial de um possível dano, ou dano que já vem acontecendo ser atenuado e tudo mais. A gente sabe muito bem disso. Então, esse cara que sai assim, eu quero trabalhar com isso, ele tá difícil. Sim. Tá difícil. As pessoas... É um grande risco, na verdade. Ele coloca o diploma dele em risco, né? Exatamente. Os meus pacientes que se hormonizam, é a maioria? Não, é a minoria. Sim. 75%, 80% dos pacientes não estão nem aí com performance. Sim. São senhoras, são senhores, Sim. são crianças acima dos 12 anos de idade, são pessoas normais que trabalham no banco e só querem emagrecer, querem ali uma condição melhor de vida, estão com colesterol alterado, estão fazendo esteatose hepática no fígado. Doutor, e é muito complicado trabalhar com atletas, sabe, de alto nível, né? Porque não há como garantir a segurança. Primeiro porque você não tem uma dose segura para dar, você não tem isso, e a dose vai ter que ser alta, né? Uma coisa é eu aplicar testosterona para ganho de massa, para evitar a perda de massa magra, para algum problema de saúde, é uma dose. Uma dose para se ficar um Hulk é outra dose, né? E com que segurança eu vou trabalhar com isso, né? E quando você, então, orienta um atleta, primeiro, aquela dose que foi indicada para ele, ninguém sabe se é segura. Segundo, eu não sei se ele vai fazer só aquilo. Eu não sei se à noite ele vai fazer um monte de coisa errada, ele vai somar tudo isso. E aí eu falo, eu preparo esse atleta. Ok, eu não sei o que ele está usando. E ele está usando uma coisa mais outra, tem um problema. Fala aí, e aquele seu atleta, como é que tá? Morreu e tal, e como é que fica, né? Então é muito difícil trabalhar com esse público. Sim. Eu acho que deveria ser uma coisa mais empírica, vamos falar entre aspas aqui, escondido, entre fisiculturistas, entre coaches, como a gente está falando de outros esportes, que a gente sabe que usam muita coisa, e eles não saem divulgando, não saem falando, tem o coach lá que orienta e tal, mas é uma coisa fora, é uma coisa off, como você falou, não tem nenhum órgão monitorando o que ele está fazendo, né? Sim. Quando eu vou me responsabilizar sendo um profissional, é muito arriscado. Sim, porque não tem retaguarda. Não tem retaguarda científica. Sim. Não tem. Aí, vamos lá. Um médico começa a agir com um determinado paciente a nível suprafisiológico, hormônio, acontece alguma coisa, ele tem que dar algum tipo de esclarecimento, seja por qualquer razão, lá no CFM, ele fala assim, isso aqui que você estava fazendo está previsto aonde? Na sua cabeça? No seu regulamento quero, né? Chama de R quero? Eu acho, né? Só que acha na vida do outro, né? E aí o outro toma de suspensão, filho.